Agora, o que eu tenho a dizer, a negociação baseada em princípios, que é de Harvard, é em Harvard que a gente bebe da melhor fonte de artigos científicos, de bibliografia sobre Harvard, né? Um dos maiores negociadores do mundo, William Ury, que eu vou mencioná-lo aqui várias vezes, ele é da Harvard Law School, tem Harvard Business School, e eu diria que esses 4 tópicos que a gente está tratando aqui são tópicos, vamos dizer, os mais importantes que tem. São como se fossem cláusulas pétreas. A gente dá esse nome quando não dá para mexer. Para você fazer uma negociação baseada em princípios, você tem que observar, primeiro, o problema, os interesses, os critérios e as opções. O que vem a ser problema, pessoal? Não misture problemas com pessoas. Não faça julgamento. E vocês vão observar que esses 4 princípios basilares que eu estou colocando aqui, aquela pessoa que não conhece tecnicamente o assunto, ela acaba cometendo pecados, porque hoje, muitas vezes, a gente observa uma pessoa leiga falando, eu vou negociar com aquela pessoa, mas ele é tão antipático, eu tenho esse problema aqui, eu não sei como que eu vou fazer. Então, o primeiro tópico, não misture problemas com pessoas, não faça julgamento. Essa separação aí é importante para você não se deixar levar até pela emoção, eu diria. Quando a gente fala do quesito interesses, busque os interesses comuns e não o posicionamento. Bom, aqui eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Qual é o maior vício de um negociador? Seja de qualquer parte do mundo. Qual é o maior vício? É o posicionamento. O que isso quer dizer? É quando você vai para uma negociação e você vai pensando no que é importante para você. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu estou indo lá. O que é importante para mim? Isso. Isso é posicionamento. E o que nós vamos trabalhar aqui? Quais são os interesses comuns? Quais são os interesses da outra parte? Eu chego a dividir com meus alunos uma frase de impacto, que é dizer o seguinte: a solução de uma negociação sempre está do outro lado, não está com a gente. Porque é muito importante você, com a outra pessoa, discutir problemas mútuos para ter ganhos múltiplos. Isso é muito importante. Para você chegar no ganha-ganha, você tem que compartilhar com a outra parte os seus interesses e receber os interesses da outra parte. E, para isso, tem inúmeras técnicas, inclusive de fazer perguntas, né? Nós sabemos que tem perguntas fechadas, perguntas abertas, semi-abertas, perguntas reflexivas, perguntas de alto impacto. Eu já cheguei a fazer uma apresentação numa grande empresa, a arte de fazer perguntas. Fazer perguntas é muito importante, né? É tão mais importante do que as respostas. Bom, a partir desse momento que a gente deu essa ênfase para os interesses, aí agora nós vamos trabalhar os critérios. Fundamente a oferta em critérios e não em aspirações pessoais. O que eu quero dizer com isso? Os critérios, nós temos 2 tipos de critério: parâmetro de mercado ou antecedentes. Problemas que a empresa já teve no passado. Por quê? Porque quando a gente vai negociar, a gente pode estar negociando um produto, pode estar negociando um processo, pode estar negociando um conflito, pode estar negociando uma série de coisas. A negociação ela é permeável em todos os conflitos. Onde houver conflito, qualquer tipo de conflito, a negociação é chamada para poder influir. Então, quando você vai negociar com a pessoa,
é muito importante estabelecer o critério, porque quando a gente fala para fugir de aspirações pessoais, eu vou dar um exemplo. Se a gente vai comprar um carro usado, um carro seminovo, qual que é o critério que a gente adota para discutir o preço? Tabela FIPE. Então, tabela FIPE, Web Motors, tudo isso é um critério. Todas as vezes que vocês forem negociar, além de tentar verificar o P, o I e o C do pico, é importante estabelecer assim, o que vai basear o critério. Se você não negociar isso, se você não estabelecer isso com a outra parte, cada um coloca aquilo o seu bel prazer, que são as aspirações pessoais. Então, as pessoas podem achar o seguinte, como isso aqui é meu, ele vale mais. E se você estabelece um critério, você está ali colocando um denominador comum onde você vai discutir com a pessoa. Finalmente, nós vamos tratar das opções. Opções numa negociação são as propostas de solução, né? Então, quando você está numa negociação e troca muita informação com a outra parte, você fica com maiores possibilidades das propostas de solução, que são as opções. Ao longo da apresentação, se alguém tiver alguma dúvida, é só anotar, nós vamos abrir um espaço lá no final para a gente colocar para vocês, tá bom? Então, isso aqui eu considero basilar para você pensar numa negociação.